Então, boa tarde a todas e a todos. Bem-vindos aqui ao espaço da Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, nesta Ovibeja. Vamos agora ter aqui um espaço de partilha de conversas sobre o lince ibérico. O lince ibérico, como todos sabemos, é um animal que teve praticamente em vias de extinção. Felizmente já subiu na escala e já não está tão em perigo como teve aqui há uns anos atrás, mercê, sobretudo, do trabalho que tem sido desenvolvido entre Portugal e Espanha, através de programas participados e financiados pela União Europeia. E hoje vamos falar sobretudo sobre este, que é o projeto Lince Connect. O projeto Lince Connect é um programa financiado pelo LIFE, que é uma das medidas da União Europeia que permite, de facto, recuperar a biodiversidade do território europeu, e este Lince Connect tem sido, no fundo, também um seguimento de outros projetos, também LIFE, que foram beneficiados por esta medida para a introdução do lince, e tem sido uma continuidade. A Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, neste caso, esteve especialmente ligada à comunicação do LIFE, portanto, para comunicarmos com a população em geral do território, comunicarmos também, essencialmente também com os caçadores, porque são sempre um público-alvo importante, porque há muitos anos, há algumas décadas atrás, no nosso território, as pessoas que matavam lince eram premiadas por isso, e portanto também foi feito um trabalho contínuo, e de facto hoje, atualmente, felizmente, com o ordenamento que existe, o ordenamento cinegético que existe, permite também que sejam os próprios caçadores os primeiros a defender o lince. Porque o lince, na cadeia alimentar, é um predador de topo. E onde existe lince, há menos raposas, há menos saca-rabos, e, portanto, em virtude disso, ajuda a equilibrar o ecossistema e permite que haja mais perdigotos a nascer e a criarem-se, haja mais coelhos pequenos também a atingir a idade adulta e, portanto, beneficiam, de certa forma, todo este ecossistema. Mas eu vou deixar isto para os especialistas, eu vou apresentar as pessoas que estão aqui ao meu lado, o Javier Salcedo, que é da Junta de Andaluzia, que é o coordenador do projeto Lince Connect da Junta de Andaluzia, o João Alves, do ICNF, que tem sido um dos grandes precursores e tem caminhado com o lince desde pequenino até adulto, praticamente, os linces, naturalmente, não é o caso, e o Jorge Serafim, que foi o nosso comunicador e foi a pessoa que nos acompanhou num conjunto de sessões que fizemos pelos 13 concelhos do Baixo Alentejo, mas também por 3 concelhos do Algarve, que são territórios do lince. No caso, foi o concelho de Alcotim, onde começámos a volta pelo lince, e também tivemos no concelho de Tavira e no concelho de Silves, que é a sede do nosso centro de criador de linces ibéricos. Pretendemos que seja uma conversa informal, sem grandes delongas. Dizer também que nós temos aqui na Ovibeja a exposição que foi inaugurada precisamente nesta Ovibeja há 3 anos e que está no espaço da caça e da biodiversidade, ali junto ao pavilhão do Cante, e é uma exposição que eu acho que vale a pena ver, porque do ponto de vista gráfico está muito impactante, está muito agradável e tem um conjunto de informações que explica, no fundo, toda esta história do lince ibérico aqui no território do Baixo Alentejo. E depois temos o Jorge Serafim, que nos acompanhou nesta maratona de visitas e de trabalho constante. Principalmente tentámos fazer 2 sessões em cada concelho, uma dirigida ao público mais jovem, às escolas, e outra para o público em geral, e para termos uma noção do que já atingimos atualmente. Portanto, a exposição veio para esta Ovibeja e tinha estado antes na Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Energia em Lisboa, e nós, em termos de visitantes da exposição, já ultrapassámos as 20 mil pessoas, e nas sessões que o Jorge Serafim foi animando ao longo deste período, teve mais de 2.000 participantes e mais de 2.300 quilómetros feitos. Vá lá que não foi a pé, foi a sorte. Eu se calhar passava aqui, agradecer à Maria Navarro, que é responsável da comunicação do projeto Lince, e portanto nos também tem acompanhado e nos tem permitido também ir aprendendo também com aquilo que foi feito nos projetos anteriores. Dizer-vos também que no espaço Aprender Mais da ACOS, no antigo pavilhão das lãs, como normalmente se designa, temos também um conjunto de atividades ligadas ao lince,
com jogos, com interatividade também, com algumas questões digitais, que dá para fazer fotografias junto de um lince, através de um chroma key, e portanto aqui temos de sempre tentar chegar ao maior número de público possível para sensibilizar as pessoas para a questão do lince ibérico, que de facto foi muito bem acolhido no nosso território, começou em Mértola e hoje vai se estendendo por este Baixo Alentejo fora. Temos vídeos aqui, por exemplo, na base aérea de Beja, temos vídeos na Somincor, temos um conjunto de registros fotográficos e em vídeo nos mais diversos locais do Baixo Alentejo, principalmente ao longo do Val do Guadiana. Javier, te doy a palavra para hablar un poquito despacio, por favor. Sí. Boa tarde. Obrigado, Fernando. Disculpad, voy a hablar en español, pero voy a hablar muy despacio. Bueno, aquí lo que venimos a contar es una historia que se remonta ya más de 20 años. Hay un cambio, con el cambio de siglo, hay también un cambio de paradigma. Sabíamos que el lince ibérico tenía problemas, pero realmente no sabíamos hasta qué punto estaba mal. Y con un censo diagnóstico que se hace en España y en Portugal a principios de siglo, saltan todas las alarmas. Lo primero que se hizo fue una reunión en Andújar, donde estuvo ICNF. En esa reunión estaba la UICN, el Ministerio, ICNF, el Consejo de Europa, y bueno, y se decide que tenemos que hacer algo, que no es suficiente con la creación de parques naturales, parques nacionales, espacios protegidos. Tenemos que pasar a una conservación activa. Y lo primero que hacemos es, en España, salvar las diferencias también que teníamos entre unas administraciones y otras, el sector de la investigación, de la conservación, etcétera, y bueno, y nos ponemos a trabajar juntos. En esa reunión de Andújar se decide que bueno, lo más crítico en ese momento era asegurar las dos poblaciones que había, que estaban las dos en Andalucía, y a partir de ahí empezar a crear nuevas poblaciones, primero en Andalucía y después fuera de Andalucía, mediante la reintroducción de linces criados en centros de cría. En esa reunión también se pone en marcha el programa de cría en cautividad, que bueno, Portugal cuenta con un centro de cría aquí cerca, en Silves, y bueno, de esta manera poco a poco llegamos al proyecto Life Lincoln. Hace más de 20 años había menos de 100 linces, y con los datos que podemos dar la primicia, la noticia aquí, todavía no está publicado, pero el censo del 24 arrojó la cifra de 2.400 linces. Solo en este proyecto, en 2020, teníamos 1.100 linces, ahora tenemos más de 2.400 y muy posiblemente al final del proyecto hayamos multiplicado la población de linces solamente en el tiempo de vida del proyecto por 2,5. ¿Qué hemos aprendido en todo este tiempo? Bueno, pues cuando nos dimos cuenta que teníamos que hacer conservación activa, tuvimos que buscar la herramienta para trabajar en fincas privadas. En ese momento era clave pues llegar a acuerdos con propietarios, ganaderos, cazadores. Nos dimos cuenta de la importancia de la población local. Hace 20 años, al menos en Andalucía, había cierto recelo entre la administración por un lado y la población local por otro, y gracias a estos proyectos hemos tendido puentes y hemos trabajado y hemos empezado a trabajar juntos. Y yo siempre digo, bueno, el mejor aval del proyecto son los resultados. Tenemos más de 2.400 linces, y si algo ha cambiado es precisamente la actitud de la población local. No tenemos más conejos que hace 20 años, el hábitat no es mejor que hace 20 años, tenemos más carreteras, más infraestructura, y lo que explica el éxito de estos proyectos es la comunicación y el trabajar con la población local y la implicación de la población local.
Yo siempre comento que, bueno, desde el principio han sido socios de los proyectos LIFE y no solamente ellos deciden lo que hacen, sino que hay que recordar que los proyectos LIFE son unos proyectos cofinanciados. La comisión pone un porcentaje, pero los socios ponen otro. Entonces estamos hablando de propietarios, ganaderos, cazadores que ejecutan programas de conservación y además un porcentaje de lo que ellos ejecutan lo ponen de sus propios recursos. Yo creo que eso es un ejemplo de que, bueno, de que fuera de toda duda la implicación de estos sectores en la conservación del lince ibérico. Y al menos, bajo mi punto de vista, yo creo que la clave del éxito de estos programas es pues el cambio de actitud en la población local. Penso que devem ter percebido, ainda vou fazer a tradução, mas no fundo esta grande evolução, há cerca de 20 anos, quando o primeiro LIFE começou, havia cerca de 100 linces. Fechámos em 2024 com mais de 2.400 entre Portugal e Espanha. E em Espanha há mais sítios de distribuição dos linces, vão sendo colocados em mais... Começou na Andaluzia só e agora já está espalhado por mais regiões espanholas. Sí, sí. En el segundo proyecto se crearon 2 áreas de reintroducción en Andalucía y en el tercer proyecto, Nivel Lince, que abarcó desde 2011 a 2018, ya se empezaron a crear áreas de reintroducción fuera de Andalucía. 2 en Castilla-La Mancha, una en Extremadura y la de aquí de Portugal, de Vale do Guadiana, que creo, Joao, que este año ya tenéis 350 linces o algo así, que bueno, es casi 4 veces lo que había hace 20 años en todo el mundo, ¿no? Y ya eso lo tenéis aquí, ¿no? Solo en Portugal, ¿no? Sim. O João Alves veio-nos desafiar à comunidade intermunicipal há aqui uns 5 anos atrás, talvez, mais ou menos, com a diretora regional, a Olga Martins, na altura, tivemos uma reunião na comunidade e nós, independentemente da taxa de cofinanciamento do LIFE, que é sempre uma taxa reduzida comparativamente a outros projetos europeus, entendemos também que o lince, de facto, para o nosso território do Baixo Alentejo, é absolutamente fundamental para aquilo que nós queremos, que é um Baixo Alentejo, território sustentável. E em termos de sustentabilidade, de facto, é uma excelente bandeira termos aqui o lince no nosso território. E parece-me que o lince português é melhor que o espanhol, João Alves. Ou também temos sangue galego, sangue castelhano cá do nosso lado, ou sangue andaluz nos nossos linces, não é? Bom, antes de mais, obrigado, Fernando, e na sua pessoa agradeço à Simbal o entusiasmo e a possibilidade de estarmos aqui a falar-vos sobre um projeto que é reconhecido a nível mundial como um projeto de maior sucesso na recuperação de uma espécie de mamífero que estava extinto em Portugal. E logo de seguida agradecer a Espanha, mas agradecer especialmente à Andaluzia, porque se não fosse a Andaluzia nós não tínhamos linces em Portugal, porque eles desapareceram. Portanto, o lince em Portugal existiu no século passado, aqui neste território, na Serra de Monchique, na Serra do Caldeirão, na Malcata, na zona centro, na zona do Cercal do Alentejo, mas na passagem do século, os censos que foram feitos em paralelo entre Espanha e Portugal não identificaram linces vivos em Portugal. Portanto, existiam menos de 100, como o Javier disse, ou cerca de 100 na Andaluzia, e foi a partir dos linces que a Andaluzia cedeu a Portugal com base em convénios que foram sendo assinados ao nível dos governos de Portugal e de Espanha desde 2004, em Santiago de Compostela, em que os 2 governos tomaram consciência e assumiram que algo tinha sido feito para evitar a extinção do lince ibérico a nível da península, onde ele só existe, e da águia imperial, fez-se um caminho. Eu costumo fazer aqui uma analogia, que é o processo de recuperação e de chegarmos à sustentabilidade do lince ibérico é uma maratona. E é uma maratona do tempo, não é uma corrida rápida que se resolve em pouco tempo. É uma maratona corrida em modo estafeta, em que várias pessoas vão trazendo o testemunho e vão passando o testemunho de umas para as outras.
Eu recebi o testemunho há cerca de 12 anos, quando eu próprio comecei no ICNF a trabalhar com lince, recebi esse testemunho de outros colegas meus e hei de passar esse testemunho a outros mais novos que continuarão o trabalho até, em conjunto com Espanha, conseguirmos atingir o nível de conservação, o estado de conservação favorável da espécie, que ainda não atingimos. Estamos lá perto, estamos no bom caminho. Como o Javier disse, já ultrapassámos os 2.400 na Península, já ultrapassámos ou estamos à volta dos 250 adultos na Península, considerando os juvenis nascidos o ano passado, já estaremos nos 300, mas de facto isto é um caminho longo, demorado. Este território que foi escolhido entre 2011 e 2014, ainda no âmbito do projeto anterior, o projeto Iberlince, foi escolhido pelo facto de ter alimento suficiente para suportar uma população de lince e foi escolhido pelo tipo de gestão, pelo tipo de utilização que os proprietários aqui faziam, que beneficiou a permanência do coelho bravo e foi esse fator, a existência de coelho bravo em quantidade suficiente para suportar população de lince ibérico. Começou-se a reintrodução em 2014, o ano passado, em dezembro, decorreram 10 anos sobre essa reintrodução, feita aqui na Herdade das Romeiras, em São João dos Caldeireiros, no concelho de Mértola, e de 10 animais que foram libertados entre dezembro de 2014 e maio de 2015, já ultrapassámos, como disse, os 244 animais. Mas isto resulta da possibilidade de Espanha nos ter cedido linces e da reprodução de animais em cativeiro, que começou a ser feita em Donhanha, em Lalacebus, há mais tempo, depois passou a ser feita também em La Olivilha, na Andaluzia, a partir de 2009 passou a ser feita em Silves, no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico em Silves, e um pouco mais tarde também em Zasda de Granadilha, na Extremadura espanhola. E, portanto, existem apenas 4 centros de reprodução exclusiva de lince, a gestão é feita de um modo conjunto, os animais são libertados em função da genética. Nós temos que ter a noção que o lince estava a sofrer de um nível enorme de consanguinidade, eram todos primos direitos uns dos outros, porque eram todos descendentes de uma população diminuta na Andaluzia e, através da reprodução em cativeiro, conseguiu-se fazer acasalamentos de primos, mas não primos em primeiro grau, primos mais afastados. E, com isso, conseguiu-se recuperar a genética e conseguiu-se melhorar esta consanguinidade. Portanto, o nível de consanguinidade baixou porque conseguimos, através da reprodução em cativeiro, fazer a seleção e fazer acasalamentos selecionados. E depois a libertação é feita em função da genética, ou seja, os linces que nascem em Silves, num determinado ano, em função da sua genética, podem ser libertados todos, ou na Andaluzia, ou na Extremadura, ou em Castilha-La Mancha, ou em Múrcia, e os que são libertados cá podem vir todos de Espanha. Normalmente não é assim que acontece, é uma mistura. Alguns de Silves são libertados no Val do Guadiana, outros vão para a Espanha e nós também recebemos linces vindos de Espanha. Portanto, é a genética que determina como é que se faz o acasalamento e como é que são feitas as libertações. Nós, em Portugal, há 2 anos que já não fazemos libertações. Os linces começaram, de facto, a ser libertados no concelho de Mértola e no concelho de Serpa, e a partir de 2019 eles decidiram procurar outros territórios. Houve alguns linces que atravessaram a Ribeira do Vascão e foram para o Algarve e constituíram uma subpopulação no concelho de Alcotim. E porquê? Porque encontraram territórios, zonas de caça, geridas de uma forma equilibrada, e encontraram comida, encontraram coelho bravo. E encontrando comida, as fêmeas fixam-se, atrás das fêmeas vêm os machos, reproduzem-se, e neste momento já temos uma população consolidada no concelho de Alcotim, que já descem até Castro Marim. Volta e meia aparece um lince num campo de golfe em Castro Marim, porque há erva, há coelho, há lince. E, portanto, é assim que as coisas têm vindo a processar. O que nós, em conjunto, em colaboração com Espanha, o que fizemos foi trazer o lince de volta a Portugal,
onde existiu no século passado. A campanha do lince e a Serra da Malcata, Salvemos o Lince e a Serra da Malcata, foi no final da década de 70, era um dos últimos linces que foram observados e foi capturado um lince, de facto, na Serra da Malcata, mas como na Serra da Malcata o lince acabou por desaparecer porque a mixomatose e a doença hemorrágica viral dizimou por completo o coelho, como deixou de haver alimento, eles foram-se embora. Foram para a Extremadura espanhola, ou foram para Donhanha, ou foram para a Andaluzia. E a recuperação fez com base nesta análise. Censo de coelho, há coelho, não há coelho, há coelho, reintroduz, liberta-se e depois eles vão-se multiplicando. E, portanto, estamos a fazer este caminho. De facto, nós temos que reconhecer o trabalho não só dos municípios associados da Simbal, dos 13 municípios, dos municípios do Algarve que também já aderiram e dos proprietários e dos gestores das herdades, sejam gestores de zonas de caça, sejam proprietários agrícolas, gestores ou proprietários de explorações pecuárias, que fazem uma gestão equilibrada daquele território, que permite que haja caça, permite que haja borregos, permite que haja outro tipo de utilização. Sabemos que o lince, quando não encontra coelho, pode ir às perdizes, pode ir às galinhas, já foi, e pode ir a um borrego ou outro. E neste momento o que eu vos posso aqui garantir, não é promessa, porque as promessas são os políticos, eu não sou político, o que eu vos posso confirmar é que já existe uma proposta no Ministério do Ambiente, agora a aguardar que haja eleições e que se faça a transição para o novo governo pegar no assunto, que é criar um mecanismo legal, uma base legal que permita indemnizar os proprietários, seja de ovelhas que sejam lesados porque o lince foi e comeu um borrego, ou os criadores também de aves de capoeira que sejam lesados através do lince. Temos vindo a apoiar as populações rurais através da melhoria dos galinheiros, melhoramos os galinheiros, oferecemos rede, oferecemos, digamos, maneira de proteger os galinheiros, de modo a que um lince mais maroto que se habitue a ir às galinhas deixe de o fazer. Até já capturámos uma fêmea que não perdeu o vício de ir às galinhas, colocámos-la num cercado durante 2 anos para ela perder o gosto pelas galinhas, já foi libertada novamente e precisamente estamos convictos que ela não voltará. Se voltar às galinhas, nós capturemos outra vez e voltamos a pô-la noutro sítio qualquer para não haver isto. Mas, portanto, para já termino esta minha primeira intervenção, que já vai longa, voltando a agradecer à Andaluzia e voltando a agradecer à Simbal, porque sem a participação dos municípios, sem a participação das pessoas que residem neste território, nós de facto não teríamos lince de volta. Agora garanto-vos, é um elemento diferenciador destes territórios e vêm turistas à procura destes territórios na expectativa de ver linces. Em São João de Caldeireiros há um observatório que foi construído pela ADPM, a Associação de Defesa do Património de Mértola, com colaboração do ICNF, e nesse observatório um casal de professores franceses vieram àquele local, tiveram a sorte de ver um casal de linces a brincar, filmaram com o telemóvel e mandaram-nos o vídeo para nós, para o ICNF, satisfeitos e contentíssimos de poderem ver na natureza 2 exemplares de lince em liberdade no seu meio natural. E, portanto, isto é mais um elemento atrativo para estes territórios que não há muitos, mesmo na Península, onde isto seja possível. O Jorge Serafim foi o nosso embaixador, chamamos-lhe assim, para além de ser embaixador da Cidade Europeia do Vinho, também aproveitamos para divulgar, naturalmente, somos candidatos enquanto Baixo Alentejo à Cidade Europeia do Vinho 2026 e o Jorge é um dos embaixadores também da nossa candidatura, mas também foi, no fundo, aqui o nosso porta-voz do lince para a sensibilização, quer junto dos mais novos, quer junto dos menos novos, nos diversos territórios de alguns que já tinham lince, outros que podem vir a ter e outros que têm, muitas das vezes, contactos esporádicos com linces, como é o caso, por exemplo, de Castro Verde. Sim, é verdade, eu quero agradecer à Simbal, foram 17 localidades, mais de 2.300 quilómetros, e quando foi feito o desafio, enquanto contador de histórias, contar histórias em que o protagonista fosse o lince,
foi uma carga de trabalho, porque o nosso cancioneiro, seja de Espanha, seja de Portugal, não há muita história com o lince. E há bocado estava a falar com o Xavier, estava-lhe a transmitir, é que o lince é identificado como lince há cerca de 100 anos. Para trás era chamado gato bravo, gato montês, gato onça. E histórias com gatos bravos existem. E até existe na mitologia ameríndia histórias muito bonitas, mas muito eróticas. Gatos bravos que à noite de lua cheia entram nas tendas das Índias mais belas, namoram-se, apaixonam-se, e é daí que nascem os guerreiros bravos. Portanto, simbolicamente o lince tem uma carga, é um herói, é um guerreiro, é o exemplo. Mas quando eu andava a pesquisar muita informação, porque a única coisa que eu conhecia é aquela expressão que nós dizemos, olha, vê também que parece que tem olhos de lince, não é? Uma pessoa que vê muito bem. E a perceber, a ler sobre o lince, porque é que teve extinção, e este depoimento foi muito interessante aqui do colega do Instituto da Conservação da Natureza e Floresta, porque para salvar o lince tem que se salvar o coelho, mas para salvar o coelho tem que se preservar a paisagem. É tudo em cadeia. Quando pensamos que estamos a salvar uma espécie, a verdade é que estamos a tentar salvar todo um ecossistema em torno dessa espécie. E ao pensar nisto, cheguei, curiosamente, trabalhei numa biblioteca há muitos anos, a um grande filósofo espanhol, António Molina, que tem um livro incrível, um ensaio, que se chama A Magia de Ler, La Magia de Leer. É um ensaio escrito a duas vozes. E isto fez-me até pensar mais profundamente neste aspecto. É que o homem cria a linguagem através da sua interação com a natureza. É através da linguagem que nós nomeamos e identificamos o mundo exterior e depois o mundo interior. É através da linguagem que nós explicamos as emoções, as nossas razões, desenvolvemos argumento e pensamento. Mas sem uma interação sensorial com a natureza, nós estamos mais reduzidos nas palavras. E eu comecei a pensar nisto e comecei a olhar para os contos. Eu sei contar contos populares de todo o mundo e todos eles têm a ver com a natureza. Todos eles, há sempre um elemento, o ciclo do dia e da noite, o ciclo das estações. Vocês pegarem na mitologia grega, o mito de Deméter e Perséfone explica porque é que existem estações do ano. Mas isto surge da observação e da interação com a natureza. Nós hoje, a questão que se põe é que contos de tradição oral podemos inventar novos, se não temos, estamos todos mais encafuados no mundo da imagem, faz falta obviamente as tecnologias, mas nós deixamos de identificar, porque há uma massificação de tudo, dos sabores. Eu conheço muitos amigos que têm uma alimentação saudável só comprada em supermercado. Tudo criado com pesticidas, tomates com pesticida, alface com pesticida. O que é que acontece? Há sabores que nós já desconhecemos. A verdade é essa, está tudo massificado. E foi a partir desta observação, desta constatação, que comecei a fazer um repertório e a tentar um repertório onde a natureza estivesse sempre presente. Alguns contos com linces, mas também tudo aquilo que é a relação do homem com a natureza. E foi a partir daí que se criou esta cadeia, porque para perceber que não se salva o lince se não houver coelho, se não houver a paisagem mediterrânica, se não houver montado, se não houver água. Eles gostam-se de sedimentar perto da água e depois partem. Outra coisa que se descobriu, e disse-me um colega do Instituto de Conservação da Natureza, foi esta observação rigorosa, científica sobre o lince, que também desmistificou muitas ideias erradas que se tinham. Tinha-se a ideia que o lince era um animal noturno, grande caçador, tem visão noturna, consegue ver a quase 2 km de distância, precisa de uma área como 20 estádios de futebol para circular, mas tinha-se a ideia de que o lince não era muito ligado à família. Depois de se observar, identificar, para o querer salvar, desmistificou-se, aprendeu-se de facto, porque a verdade é que há quase 100 anos ninguém lhe ligava. E aprendeu-se muitas coisas novas, informações que não correspondem àqueles mitos criados. E então, como contador de histórias, a minha
a minha prática era contar contos de tradição oral, mas enquadrá-los na preservação sempre de um ecossistema e de como histórias... Agora, ainda ontem houve um apagão, estou muito contente porque Espanha também teve um apagão, porque fosse só a gente era horrível, os espanhóis já são campeões do mundo em futebol e para nós foi duro, tivemos que engolir esse lince pela garganta, mas olhámos para o céu de outra maneira, descobrimos que o céu tem estrelas, descobrimos que podemos estar em silêncio visual e que podemos existir sem estar freneticamente ligados aos ecrãs. E quando se estuda estas coisas percebe-se claramente até tudo o que é tradição oral do povo português ou do povo espanhol ou de qualquer povo tem a natureza. Até as adivinhas, as décimas, há uma relação criada com a natureza, da observação, da interação. E só para terminar, porquê? Hoje ensinam-nos e incutem-nos que o tempo é dinheiro. É a pior falácia. Tempo é vida. E quando o tempo é vida, a natureza ganha outro sentido. E falando em tempo, o tempo futuro do lince, como é que vai ser, Javier? El futuro del lince. Sí, el futuro, dentro del proyecto LIFE hemos hecho un trabajo, porque uno de las amenazas que tiene la especie es que es su baja diversidad genética. Entonces, teniendo en cuenta la población actual y su baja diversidad genética, hemos publicado un paper y bueno, con la Estación Biológica de Doñana, con datos de todos estos proyectos LIFE y estimamos que para llegar al estado de conservación favorable, que es un concepto que viene en la Directiva Hábitat, que cualitativamente todos sabemos lo que es, pero hay que definirlo cuantitativamente. Es necesario llegar a las 1.100 hembras. Actualmente estamos llegando a la mitad, pero todavía nos queda casi o más de la otra mitad. Eso sería, digamos, el horizonte, ¿no? Que tenemos en mente, ¿no? A medio o largo plazo. Pero al ritmo que está creciendo esta especie, pensamos que vamos a llegar antes de lo que habíamos previsto. Portanto, a ideia também deste projeto era ligar os territórios para permitir que os próprios linces possam circular, no fundo, em termos de corredores ecológicos quase, permitam também eliminar aquela questão da consanguinidade e haver alguma diversidade genética. Sim. Isso tem sido conseguido, mais ou menos, os linces quando são libertados são identificados, têm um chip que permite seguir-lhe o rastro. Sim, com quando há dinheiro para as baterias, estamos os Alves a dizer. Mas, entretanto, nascem também muitos linces em liberdade e esses aí já não são identificados com o GPS, com a coleira de GPS, não é? Portanto, consegue-se perceber se os linces circulam entre populações, entre os diversos territórios e se vão estabelecendo noutros locais? Sí, bueno, el GPS ayuda mucho porque sabemos en cada momento dónde está, pero tenemos un catálogo, tenemos todos los linces identificados individualmente y ya, bueno, sabemos de varios casos de linces de Doñana que han llegado al Valle de Guadiana. Tenemos un caso reciente de un animal que nació en Doñana y ha ido por la costa de Huelva y ahora estaba en Castromarín y había cruzado el Guadiana por su parte más ancha. O sea, también hasta qué punto las barreras naturales no son obstáculos para estos animales. Y hay una historia muy bonita que la publicamos en la página web de un lince que se llamaba Mundo. Nació en Doñana, se vino al Valle de Guadiana, estuvo criando aquí y después de unos años criando aquí volvió a España y ahora está en Ciudad Real, en Sierra Morena Oriental, y allí también está como reproductor. Esto que son anécdotas, son historias bonitas, es el objetivo principal del proyecto. Una vez que en los anteriores proyectos LIFE habíamos
reconstruido el mapa de la distribución de la especie, ¿no? Porque el mapa se fue cayendo a pedazos y solamente quedaron 2 poblaciones. Una vez que reconstruimos ese mapa, el siguiente objetivo era conectar las poblaciones, ¿no? Y gracias al trabajo que estamos haciendo en este proyecto, y también que no nos tenemos que olvidar que los linces nos están poniendo también las cosas muy fáciles. El potencial colonizador que tiene esta especie, pues bueno, estamos llegando a ser capaces de conectar con éxito las diferentes poblaciones. João, aqui no nosso Baixo Alentejo, quais são as maiores dificuldades para os linces e qual é a principal causa de morte dos linces? Bom, a principal causa de morte conhecida é o atropelamento nas estradas. Também morrem alguns em superfícies aquáticas, pequenas bagagens de rega ou tanques de rega, se não tiverem um mecanismo qualquer que permita ao animal sair. Basta ter um tronco velho de árvore ou um conjunto de paletes presas com arames para eles poderem sair. Se a pequena, tanque ou barragem tiver aquela superfície, plástica nos taludes à volta, eles escorregam e não saem e infelizmente têm morrido, normalmente uma fêmea e às vezes as crias afogados. Mas a principal causa de morte é o atropelamento nas estradas. As estradas à volta de Mértola e também já no IC27, a caminho de Vila Real de Santo António, têm sinalização, e aquilo que eu apelava a todos é que quando passam na estrada, ou na 122 de Beja ou de Castro Verde para Mértola, ou de Mértola para Almodóvar, ou de Mértola para Vila Real de Santo António, e virem a sinalização, por favor, reduzam a velocidade. Também é bom em termos de segurança para os utilizadores, e estejam atentos. Ainda há 2 dias morreu uma fêmea atropelada aqui na reta da Sela, porque apesar de haver uma vedação com aquele temporal martinho, caíram eucaliptos de grande porte, caíram em cima da vedação, a vedação ficou danificada, deixou de cumprir a sua função, e a fêmea, em vez de passar pelas passagens hidráulicas por baixo da estrada, que tinham sido melhoradas há uns anos atrás pela Infraestruturas de Portugal, apanhou a abertura na rede, passou e morreu atropelada. Nós sabíamos que ela tinha crias, e eu próprio e meus colegas técnicos e vigilantes da natureza andámos à procura a ver se encontrávamos as crias. Os nossos amigos andaluzes mandaram uma equipa sinotécnica, 2 cães treinados para encontrar pistas de lince, para encontrar dejetos. Vieram de Jaén para cá de propósito, fizeram 300 km para um lado, 300 km para o outro. Andámos ali no meio do mato, não encontramos as crias, encontramos dejetos, não conseguimos encontrar as crias. E, portanto, o atropelamento é, de facto, a principal causa de morte. Eu queria aqui deixar também uma nota, que é como é que nós, de facto, sabemos, e o Fernando falou nisso, todos os linces nascidos em cativeiro, quando são libertados, levam uma coleira com emissor GPS. Inicialmente, o emissor era um cartão de telemóvel que emitia sinais equivalentes aos nossos telemóveis, sinais de dados. E era a rede de antenas de telemóveis que recebia o sinal, e depois numa aplicação informática nós sabíamos onde é que andavam os linces. Aqui há 3 anos atrás, um colega meu, o Casca Rapato, apercebeu-se que havia outro sistema que era utilizado pelas empresas que tinham frotas automóveis muito grandes. O sistema LoRa, Long Range One, não sei quantos. E passámos a substituir os emissores, em vez de emitirem sinais de telemóvel, passaram a emitir sinais do sistema LoRa, que trabalha noutra frequência eletromagnética, que consome menos energia. Ao consumir menos energia, a pilha que vai incorporada na coleira dura mais tempo. E, portanto, começámos a utilizar esse sistema. A Infraestruturas de Portugal usa uma aplicação que muitos de vocês têm no vosso telemóvel, que é a aplicação Waze, que normalmente os condutores usam para saber onde é que estão as brigadas de trânsito a controlar a velocidade. E a Infraestruturas de Portugal disse, espera lá, se nós falarmos com os donos da Waze, passamos a incorporar os sinais e passamos, com a autorização da empresa detentora da Waze, nós só conseguimos, infelizmente, colocar 14 coleiras com os novos emissores, mas os condutores que se aproximavam aqui de Mértola, vindo ao Algarve, ou vindo de Beja, ou vindo de Castro Verde, se utilizam a aplicação, começaram a receber um aviso
quando um lince se aproximava a menos de 200 metros de cada lado da estrada, gerava um aviso na aplicação Waze. E só vos dar nota do seguinte: há muito pouco tempo, o ICNF recebeu 2 pedidos dos nossos equivalentes de França que querem adotar o mesmo sistema no lince boreal para começar a colocar linces, porque eles também têm problemas com morte de atropelamentos de linces. E a semana passada, adivinha de onde é que eu recebi? Da Austrália, que querem utilizar a mesma tecnologia para evitar a morte de koalas, não é cangurus, é koalas. Reparem o que é que Portugal, com a ajuda de Espanha, no fundo está na liderança da utilização de 2 tecnologias cruzadas, o novo sistema que é utilizado pelas viaturas para saber onde é que elas estão e a aplicação Waze, e portanto estamos de facto a ser solicitados, e isto resulta deste trabalho conjunto que foi feito com o lince. Eu queria também só uma nota: o lince não ataca as pessoas, o lince não cria problemas às pessoas, foge das pessoas. O Centro Nacional de Reprodução em Silves não é visitável, infelizmente nós não podemos permitir que as pessoas visitem, mas se quiserem observar linces, está um casal de linces no zoo em Lisboa, está um casal de linces no zoo em Madrid, há outros espaços, há outros parques que também têm linces, que podem ser observados. Até julho, em Vila Nova de Gaia, no Porto, vão acolher também 2 linces, e portanto aí as pessoas podem ver ao vivo linces. No Quernelim não, porquê? Porque perturbavam os linces, e nós queremos que quando eles são libertados, eles tenham medo das pessoas, se afastem das populações, para não criarem conflitos com as populações, com as comunidades rurais, porque senão há uma coisa que nós fazemos, e todos os nossos colegas também, é os linces, quando são alimentados nos centros de reprodução, não são alimentados com o tratador a dar-lhes de comida de modo que eles vejam. O alimento é dado no exterior, os coelhos vão através do sistema de túneis que replica as tocas onde os coelhos existem na natureza, de modo a que quando o tratador coloca o coelho, o lince não tenha logo ali o alimento. Às vezes tem o alimento passado horas, quando o coelho vai pelo seu pezinho, pela toca, e aparece numa abertura dentro do cercado. E, portanto, nós não queremos que os linces que nascem em cativeiro, nem nós, nem a Andaluzia, nem o resto, que eles associem comida a pessoas. Porque senão, quando estiverem fome, vão à procura das pessoas para lhe dar de comer. E, portanto, isso evitamos ao máximo para que isso aconteça, para evitar os conflitos. E, portanto, por favor, reduzam a velocidade quando passarem em zonas de linces, tenham atenção nas vossas barragens agrícolas, e agora todas as pequenas barragens estão cheias de água. Se não tiver um sistema para eles saírem, deitem uma escada velha, um tronco de árvore lá para dentro, de modo a que eles possam fugir para não morrerem afogados. E, obviamente, se tiverem problemas com as galinhas ou se tiverem problemas com os borregos, entrem em contato com o ICNF. Com o ICNF, na medida das nossas disponibilidades, tentaremos minimizar os prejuízos, e quando os políticos aprovarem a lei tal como existe para o lobo ibérico, em que o lobo ibérico, quando causa prejuízos nas vacas no norte do país, as pessoas são indenizadas, às vezes com atraso, às vezes com muita demora, mas são indenizadas, que possam também ser quando o prejuízo possa ser causado por um lince. E o Jorge Serafim, para além de contar histórias nestas digressões, também ouviu histórias de pessoas que tinham visto o lince ou familiares. Sim. Quais foi as mais curiosas? De todas as sessões, foram todas muito bonitas, porque às vezes pensavam-se, lembro-me na mina de São Domingos, a sessão aberta à comunidade era às 4 da tarde, e pensava-se que não vinha ninguém, e estava uma casa cheia de gente. Todas as sessões tiveram uma adesão massiva, talvez menos na Casa do Alentejo, mas em Lisboa já é estrangeiro, isso, portanto, eles não entendem. Mas a sessão, talvez, a mais esclarecida que fiquei foi a primeira em Martilongo, Concelho de Alcotim, porque toda a escola já tinha trabalhado a temática. Eu estava a falar sobre as características do lince, dava informações sobre o lince, o seu habitat, as características físicas, intercalado com histórias. Os miúdos estavam, até essa escola, a EB 23 de Martilongo, lançou um livro sobre o lince, ilustrado por os alunos. Portanto, quando eu fui ali, a única coisa nova que eu vi foi alguns contos, porque eles estavam muito mais
dentro do assunto do que eu, e inclusive assistiram a largadas de linces. Portanto, fomos aos 13 municípios do Baixo Alentejo, 3 do Algarve, Lisboa e Martilongo, que foi logo a primeira sessão. Foi uma coisa de esclarecimento que eu supostamente ia para esclarecer e vim esclarecido. Cá está, o trabalho da comunidade. E ali foi o que aprendi mais. Mas quando se falava desta noção do que era o tempo, nomeadamente com os idosos, todos eles intervinham contando histórias de vida, o que viram, e desta relação, e até com muitos dos mitos que nós temos, não imaginamos que muitos mitos urbanos, à noite, de ver aventesmas e coisas assim, são coisas que já vêm de antigamente e que se contavam. Acima de tudo foi uma experiência de proximidade. E é possível, e dizer uma característica que este projeto teve, que poucos às vezes têm. A intenção é boa, mas se não se envolver as comunidades, não se vai lá. E se calhar é dos poucos projetos onde, para que o INSE pudesse se ingrar, se envolveu associações de caçadores, por exemplo. É que as pessoas, para mudarem alguma coisa, têm que falar todas, independentemente da tipologia da entidade, da associação. E aqui foi possível porque se envolveu entidades políticas, conservação da natureza de Espanha e Portugal, mas sim, foram convocados os caçadores, têm que ser sensibilizados para isto. Se não forem sensibilizados, não se tinha o sucesso de hoje. Portanto, este projeto envolveu todos os que tinha para envolver. Foi muito bonito nisso. Ok. Só acrescentar mais uma coisa, quem tiver filhos ou netos, se no motor de busca escrever A Aventura do Lince Leonardo, consegue descarregar o PDF deste livro que falou. Portanto, este livro é uma história que foi escrita por uma colega minha, Ana Xavier, que trabalha no Algarve, mas tem ilustrações feitas pela Escola de Martilongo, pelos alunos da Escola de Martilongo. Claro. E eu, quando também já lá estive na escola, eu já disse às pessoas que residem de Alcotim, Alcotim pode-se orgulhar de ser um território de lince escolhido pelos linces. Eles foram para lá por opção deles. Não fomos nós que escolhemos Alcotim. Foi os linces que escolheram. E, portanto, quando eu estive na escola, e se calhar também, alunos disseram, eu já vi um lince quando vinha para a escola com a minha mãe ou com o meu pai a atravessar a estrada e disse à minha mãe, cuidado, não atropeles. Portanto, é este envolvimento, é este trabalho que nós tentamos fazer, não com a dimensão que seria desejável, mas com aquela que é possível. Mas para aí a Simbal tem tido um papel extraordinário, não só nos seus municípios, como naqueles 3 concelhos que o Fernando já falou, como em Lisboa, na Casa do Cidadão, como em Sevilha. O Fernando foi suficientemente humilde. Aquela exposição que vocês podem ver ali no pavilhão do Canto Alentejano vale a pena. Já esteve em Sevilha e vai lá outra vez. E, portanto, aconselho-vos a obter esta informação. Escrevam A Aventura do Lince Leonardo e podem descarregar o PDF. E nós temos a aguardar decisões superiores de reeditar o livro para mais de 1000 exemplares e com certeza que disponibilizaremos alguns à Simbal para poder distribuir nas bibliotecas das escolas aqui desde os municípios. Então, muito obrigado ao Javier da Junta de Andaluzia, ao João Alves do ICNF, ao Jorge Serafim, cidadão do mundo, e agradecer também a todos. Desafio-vos a passarem pelo espaço da caça ali junto ao pavilhão do Canto para verem a exposição do lince. E aqueles que tiverem os mais novos também podem ir ao espaço aprender mais com um conjunto de atividades que estão lá disponíveis para poderem também desfrutar. Pedia-vos também para ficarem por aqui, vamos fazer uma apresentação 10 DIM, da ADL, da Alentejo 21, da Rota do Guadiana e das Terras do Baixo Guadiana, que é o projeto Rede de Percursos na Faixa Piritosa Ibérica em Portugal, e era só virar as cadeirinhas para aquele lado, porque a apresentação vai aparecer ali naquele ecrã e vamos começar agora ali do outro lado. Só mais 5 minutos para podermos começar. Muito obrigado a todos e uma continuação de uma boa feira para todos. Obrigado.